ela tem um texto bem grandão, mas você não precisava se preocupar tanto. Dependendo de quão habituado você está no inglês, dava para responder essa questão sem ler o texto por inteiro. Mas basicamente essa questão vai falar da crise de 29 dos Estados Unidos e o impacto que isso gerou na literatura. A galera começou a escrever coisas mais realistas, naturalistas, retratando aquilo que era a vida mesmo depois dessa crise e tudo mais. Ok, o que a questão quer? The words experimenting, writing, leading, meaning, and westering in the text function respectively as. Então aqui a gente precisa achar a função gramatical de cada uma dessas palavras. Por quê? Não é porque a palavra está no ing que ela é automaticamente um verbo, tá? Se ela estiver dentro de uma estrutura da continuous tense, legal. Se ela estiver atuando como um verbo na frase, legal. Mas ela também pode ser um adjetivo, também pode ser um substantivo, então depende da forma que ela foi usada. E é isso que a questão quer aqui pra gente. Beleza. A primeira palavra que a gente tem é experimenting, referente 1, que aparece no parágrafo 1, onde, mais ou menos no meio, achei, quarta linha. Instead of experimenting with modernist literature, most writers turn to a new kind of social realism and naturalism. Então, instead of experimenting. Esse também é uma exigência do instead of, ao invés de. Quando você usa instead of, você usa um verbo no ing. Então, instead of doing this, why don't you do that, por exemplo. Então, instead of experimenting, então ao invés de experimentar isso aqui, não sei o que lá. Então, esse experimenting, nesse caso, deixa eu fazer de outra cor. A gente viu que ele é um verbo. Tá, mas será que todas as outras palavras são? Vamos ver. Ainda no parágrafo 1, lá no finalzinho, tá escrito assim: The writing itself is strong. Vou anotar aqui a parte pra gente dar uma analisada. Onde? Aqui. The writing. Vou tirar o itself. A gente não precisa dele agora. The writing itself is strong. Dá uma olhada nessa estrutura. A escrita, ela mesma é forte. A gente tem strong, que é um adjetivo. E quem que é forte no caso? A escrita. A gente tem um verbo. A gente tem o the, que é um artigo. E o artigo a gente só usa com o quê? Com substantivo. E a gente também pode deduzir que esse writing aqui, the writing, verbo, e a característica, esse writing é o sujeito. Peraí, isso aqui é o sujeito. Você tem um artigo, esse writing aqui, ele não é um verbo, ele é um substantivo. Então, é a escrita, não é escrevendo, nem nada do tipo, é a escrita, é forte. Então, temos aqui writing como um substantivo ok? É isso que a gente tem para essa questão, para essa palavra. Continuando no referente 3, que tá onde? É tão complicado de achar às vezes. Eu achei o 5, mas não achei o 3. Ah, achei. No segundo parágrafo, terceira linha. Michael Gold, editor of the communist paper The New Masses, was a leading force in the movement. Então, esse Michael Gold, ele era, digamos, uma força líder nesse movimento. A leading force. Vou escrever aqui. Ele era uma leading force. Force, força, um substantivo. Mas era qualquer tipo de força? Não, era uma força que tinha esse caráter de liderança. Então percebe que esse leading force está dando uma característica para force. Então esse leading é um adjetivo, porque ele está qualificando esse tipo de força, qualificando esse substantivo. Então, nesse caso, leading é um adjetivo.
Legal, continuando. Depois, no referente 4, a gente tem... Primeiro vamos achar o referente 4. Tananana. Onde está você? Achei. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Parágrafo 5, segunda linha. In the 30s, his characters were naturalistic in the classic meaning of the word. Então ele está falando do John Steinbeck, um autor. E nos anos 30, os personagens dele eram naturalistas no sentido clássico da palavra. In the classic meaning of the word. Deixa eu apagar aqui. In the classic meaning. E aqui a gente tem a nossa palavra com ing. Classic, nesse caso, clássico é um adjetivo. E ele está qualificando quem? O sentido. Opa! É naturalista no sentido mais clássico. Então não é qualquer sentido, é o sentido mais clássico da palavra naturalista. Então, se essa palavra está sendo modificada por essa, qualificada por essa, que é um adjetivo, meaning, no nosso caso, será um substantivo. Então, vou escrever aqui, com a mesma cor que eu escrevi o substantivo aqui. Meaning, substantivo. E por último, falta uma palavra só. Referente 5 lá no... Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, sexto parágrafo. Que começa assim. Like some other writers in the 30s, Steinbeck often tried to paint large portraits of the national spirit. To do this, he combined myth with his naturalism. To him, Westering, the movement to the American West, had great significance as an American myth. Então ele está falando que existe esse movimento quando as pessoas vão para o oeste da América. O autor chama isso de Westering. Então, Westering had great significance as an American myth. Então, esse Westering teve um grande significado como um mito americano. Percebe que você tem até a definição do que é Westering. Westering, nesse caso, é o ato, o movimento de ir para o oeste da América. Então, percebe que ele é um substantivo. Ele não é um verbo, não significa ir, mas um movimento de ir. Então, Westering é um nome que o cara dá, isso é um substantivo. Como se fosse assim, o oestamento, o ato de ir para o oeste. Esse nome ficou bem ruim, mas é só para você entender que é um substantivo. Substantivo em inglês, noun. N-O, assim. Noun, nome. No sentido de substantivo. Portanto, a alternativa que a gente vai marcar é a C, que diz verb, noun, adjective, noun e noun. Ou seja, verbo, substantivo, adjetivo, substantivo e substantivo, que é justamente o que a gente viu que está acontecendo ali. Ok? Então, aqui para a gente lembrar que nem sempre que uma palavra está com ing, ela é um verbo, tá? Então, essa é a questão 3.